Parou pra pensar? Que espinho na carne é esse? O gigante que tem que ser morto, destruído, arrancado a cabeça e enterrado, para que então Cristo venha ser erguido no local. Criatura ridícula, você não pode me deter. Eu sou um deus. Onde é que entra o tal do chocolate, do ovo, do coelho? Hã? Já se parou para perguntar? Quando montar, fazer o altar, prestar culto, voltado pro Oriente. Por que ela não tocou nesse assunto? Por que insistiu em jogar tão para baixo o que antes era praticado pela igreja? A própria Bíblia diz, lá em Apocalipse, algo começou no Oriente e vem caminhando até chegar aqui no extremo Ocidente. Um dia de Deus, um dia da criação, que envolve aqui, essa região aqui, a qual nós vivemos, essa região aqui da América, Brasil. O que aconteceu aqui antes de tudo isso? Você sabe? Você, que tem muita gente que sabe, não fala. Logo, logo um tirano aparece lá também. Cai nas ideias de Satanás também. E aí vai. Cobra engolindo cobra. De Abraão até o discípulo amado. O único que não passou pelo mártir. Até passou. Diz que foi lançado sobre um caldeirão. Alguns livros apócrifos dizem isso. De óleo quente e tal. Mas antes de escrever o livro de Apocalipse, depois que escreveu o livro de Apocalipse, foi arrebatado. Não encontraram mais o seu corpo. Na minha opinião, ascendeu aos céus, como vários outros exemplos que eu vejo na Bíblia e na tradição da igreja. Isso eu entendo por salvação. Existem graus de fé, graus de espiritualidade, que envolve não somente você, mas as escolhas dos seus antepassados, que lhe entregaram uma capa. Cabe você saber o que você tem que fazer ou sofrer um pouquinho para então entender, compreender e colocar em prática aquilo que você escolher como Senhor da sua vida, da tua existência. E agora quero finalizar aqui esse vídeo já deixando uma sequência programada de vídeos. Diferente do que fiz anteriormente, eu não vou assumir um compromisso com vocês. Pelo contrário, quero pedir a Deus que me dê força, ânimo, disposição e que me guarde, para que, caso assim seja da vontade e do desejo dele, tudo isso venha se concretizar. Todos esses vídeos que eu tenho em mente de dar sequência. Queria fazer envolvendo desde lá do tempo da quaresma. Infelizmente não deu certo. Nos próximos vídeos eu vou compartilhando um pouquinho do que aconteceu com relação a alguns assuntos que me fizeram tomar essa decisão e não ter outra escolha, a não ser focar para resolver alguns probleminhas aqui. Um desses vídeos, está aqui a capa aqui, eu quero falar sobre o tempo. Lá atrás, num dos vídeos no início, eu falei a respeito do relógio Cuco, que seria uma excelente análise, um excelente exercício para você estar aí praticando, analisando, meditando na mensagem do relógio e o quanto você está próximo de Cristo. Dependendo da sua reação, pelo menos foi assim comigo, né? Conforme fui analisando, meditando, buscando, me envolvendo com a obra de arte, com o mistério que existe por detrás de um relógio Cuco, eu consegui identificar o quanto eu estou ou eu estava próximo de chegar até Cristo. E quero fazer essa análise junto com vocês, para entender um pouco do tempo. Já dando um spoiler aqui, tempo, passagem, transição. Existe uma meta, um objetivo. Existe algo acontecendo a cada TikTok, a cada segundo, a cada instante. Você tem uma meta, um objetivo, algo acontecendo mesmo que você não perceba. E chega um certo momento
em que você tem que cumprir essa etapa e você não entende, não compreende ou está aí fazendo de qualquer jeito, as consequências vêm em sua direção. Esse é um dos meus entendimentos. Mas como disse, mistério, é um mistério que está aqui por dentro. Se eu ficar o resto da minha vida debruçado sobre o simbolismo que existe no relógio dentro de uma obra de arte como essa, não dá para chegar no fim, é algo infinito, sempre te abrindo portas para algo mais profundo, expandindo a sua mente para algo maior. Isso eu entendo como mistério. E depois que eu analisar tudo isso com vocês, eu quero partir para uma outra etapa envolvendo a passagem. A minha passagem aqui de 2026. Eu vejo que eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso de fato me decidir se eu vou ser o que é, um discípulo amado ou um discípulo caído. Vou estar com meus ouvidos debruçados sobre o peito de Cristo ou de Satanás. A decisão é minha. E pelo que eu venho observando, analisando aqui nos últimos vídeos e nas práticas, coisas que eu faço no meu dia a dia aqui, principalmente nesse ano, eu não tinha essa visão. Eu acho que se eu me perguntasse isso alguns meses atrás, eu ia estar convicto que já tinha tomado a minha decisão. Mas eu acho que não. Eu ainda estou em cima do muro. Discípulo amado ou discípulo caído? Conforme eu disse alguns instantes atrás aqui nesse vídeo. De Abraão até o discípulo amado. A Bíblia é um manual que quer nos levar até a salvação, até um ponto de nos elevar aos céus, nos arrebatar daqui. E são experiências que cada um de nós temos que passar, temos que provar, temos que vivenciar. Eu olho aqui e vejo na internet todo mundo falando do anticristo, que Jesus está voltando, o falso profeta, a besta do apocalipse. Não vou dizer que isso não vai acontecer. Pego, analiso, vejo pastores em vídeos, podcasts aí espalhados aí falando sobre besta do apocalipse, sobre o anticristo, que o anticristo é um político, que o falso profeta vai vir daqui, vai vir de lá, vai vir para então Jesus vir descer. Eu fico vendo, analisando, percebendo, meditando sobre tudo isso que nos é compartilhado e me questiono, será que só eu que tenho esse ponto de vista, só eu que acho que tudo isso, antes de acontecer de uma forma global, mundial, envolve cada indivíduo? Todos nós vamos passar, meu irmão, pela experiência. Dentro de ti existe um mar, dentro de ti existe um céu, dentro de ti existe o quê? Um inferno. Dentro de ti, dentro de mim, existe uma meretriz subindo. Tudo isso que está na Bíblia envolve cada indivíduo. Cabe você identificar em qual ponto você se encontra. E fiz mais uma capa, essa daqui, Páscoa, passagem, discípulo amado ou falso profeta. Eu tenho certeza, meu irmão, que eu preciso tomar essa escolha, essa decisão. Eu vou debruçar o meu ouvido no peito de Satanás ou no peito de Cristo. E eu preciso tomar uma decisão do falso profeta. Um discípulo amado, ele vai se tornar o quê? Um pastor. Ele vai chegar num momento, numa fase da vida dele, em que ele vai guiar as ovelhas de Cristo. Antes disso, na minha opinião, não existe salvação. Ele vai ser um instrumento de Deus, servindo aqui na terra, aprendendo a servir. Quando aqui já não existir mais experiências para ele, a possibilidade dele experienciar, é porque ele está pronto para ascender a outro plano e exercer uma função que aqui ele não tem condições de fazer. Mas cabe a mim tomar uma decisão. Ao que eu vou me apegar? Eu vou ser um falso profeta? Já superei a fase do anticristo. Como eu disse, me envolvi já com esse negócio de política, já prestei serviço para muitos políticos, entendi como é que funciona esse sistema. Não me apeguei a isso, pelo contrário. Então agora eu devo tomar uma outra decisão,
que não é algo inevitável. Para mim é claro, é nítido. A experiência do falso profeta ou do pastor, do discípulo de Cristo, do discípulo amado. E eu te questiono, em qual direção você acha que eu estou seguindo? Foi o que eu coloquei aqui na capa. E para finalizar, num outro vídeo eu quero falar um pouquinho daquilo que eu toquei no assunto. Glorioso responde. Eu quero fazer alguns cortes. E aí, o que vocês acham? Eu criei essa capa aqui e aí quero falar um pouquinho sobre essa minha ideia. Pegar alguns cortes, alguns trechos, meditar sobre alguns versículos da Bíblia. Um exemplo, aquele assunto que eu toquei lá atrás, onde eu falei, onde eu comentei a respeito de Cristo, de Jesus Cristo. Eu fiz a seguinte pergunta: o que você entende por Jesus Cristo? O que, na tua opinião, é Jesus Cristo? O que foi a encarnação de Jesus Cristo? E colocar na mesa a visão, diversos pontos de vistas. Alguns acham que foi um homem que se tornou Deus, outro um Deus que se tornou homem, outros um Deus que se tornou homem e um homem que se tornou Deus. Alguns acreditam que é a encarnação do anjo Gabriel. Tantas e tantas possibilidades. Eu tenho a minha. E aí eu queria compartilhar com vocês também. E chegar a uma resposta. Conforme eu disse lá no vídeo, conforme eu disse em um dos vídeos aí, eu buscando o significado e os sentidos os significados e o simbolismo por detrás do meu nome, Rodrigo. O nome Rodrigo tem a ver com rei, reinado, rei glorioso, rei famoso, glorioso por sua fama. E juntando todo aquele versículo da Bíblia, onde eu compartilhei com vocês a história, o versículo, a passagem, o simbolismo por detrás daquele trecho do Evangelho onde Jesus manda o discípulo ir atrás de uma jumenta amarrada e trazer o jumentinho e tal. Glorioso é nome de burro, de jumenta. Quem mexe com roça, quem mexe aí com sítio, sabe do que eu tô falando. E aí eu criei essa capinha aqui, e aí vamos ver qual vai ser a opinião de vocês. Peço que vocês me ajudem. Glorioso responde. Um forte abraço. Caso queiram e possam me auxiliar nessa jornada, então deixe aí o seu comentário, deixe aí sua sugestão, deixe seu like e os QR Codes estão em cima. Caso queira contribuir financeiramente ou interagir comigo através de uma questão do LivePix, nos próximos vídeos eu leio aqui e a gente interage junto aqui. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.